Olá, alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos mergulhar na jornada de Geometria Molecular. Ai, o que será isso? Bom, antes de tudo, nós precisamos fazer uma revisão ao conteúdo lá do primeiro ano, ligações químicas. Então, nós vamos pegar exclusivamente ligações covalentes, ok? Então, as ligações covalentes são aquelas que ocorrem entre átomos de elementos eletronegativos, ou seja, com a tendência de receber elétrons, estabelecendo uma ligação de compartilhamento de elétrons das suas camadas de valência. Então, o que é isso? Vamos tentar comparar com ligação iônica. Na ligação iônica, eu tinha elementos químicos que tinham a tendência de ganhar elétrons e tinha elementos químicos com a tendência de perder elétron. Então, um perdia, o outro ganhava e estava tudo certo. Porém, nesse caso da ligação covalente, eu tenho aqui elementos químicos que têm a tendência de ganhar elétrons. Eles são muito eletronegativos. Então, o que vai acontecer é que cada um desses elementos vai entrar com um elétron e isso vai gerar um compartilhamento desses elétrons. Então, eu vou ter um par de elétrons compartilhado tanto com um elemento quanto com o outro, ok? Bom, vamos pensar na ligação covalente entre os átomos de água, entre o H, hidrogênio, e o O, oxigênio. Então, o hidrogênio, lembrando lá na tabela periódica, ele é da coluna 1, ou 1A. E lá isso indica que o seguinte, que ele tem um elétron e um próton, ok? E o oxigênio, ele é da coluna 6A ou 16, depende da nomenclatura da sua tabela. Isso indica que ele tem 6 elétrons na camada de valência, ou seja, a camada mais externa desse elemento, ok? Então, quando o oxigênio ele tem 6 elétrons, ele precisa fazer ligações químicas para ele alcançar estabilidade. O que seria estabilidade? É quando minha molécula ela alcança uma baixa energética, ou seja, eu diminuo a energia, tornando essa substância mais estável, ok? Então, quando eu tenho esse compartilhamento, o átomo de oxigênio passa a ter 8 elétrons na última camada. E o hidrogênio passa a ter 2 elétrons na última camada. Dessa forma, os três elementos se tornam estáveis, ok? Dentro da ligação. O oxigênio com 8 na última camada e o hidrogênio com 2 na última camada. Bom, além dessas peculiaridades, eu quero mostrar para vocês que as ligações covalentes podem ser de 3 tipos: simples, dupla e tripla. Bom, eu trouxe aqui como exemplo o cloro, o oxigênio e o nitrogênio. O cloro, ele é da coluna 17, ou 7A. Isso indica que ele tem 7 elétrons na última camada. Ele também, para ficar estável, precisa de ter 8 elétrons na última camada. 8 elétrons na última camada para adquirir a estabilidade. Então, o oxigênio, ele é da coluna 16 ou 6A. Isso quer dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência, ou seja, 6 elétrons na última camada. E o nitrogênio, ele é da coluna 15 ou 5A. Isso quer dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. Bom, então o cloro, ele precisa, se o cloro vai fazer uma ligação com outro cloro, ambos vão compartilhar um elétron e esse par de elétrons vai fazer parte agora dos 2 cloros, ok? Isso seria uma ligação simples. O oxigênio, para ele ficar estável, se ele tem 6 elétrons, ele precisa, então, fazer mais 2 ligações, o que seria, então, uma ligação dupla. Então, para ele ligar com outro oxigênio, ele faz uma ligação dupla. E o nitrogênio? O nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada. Logo, ele precisa fazer mais 3 ligações para alcançar a estabilidade. Então, ele vai fazer ali ligação tripla. Esse tipo de formato, onde você coloca o símbolo e os elétrons de valência em volta dele, é chamado de representação de Lewis, ok?
Então, quando eu tenho a representação por fórmula eletrônica, eu evidencio os pares de elétrons compartilhados e circulo eles. Então, dessa forma, eu consigo ver a ligação química se formando. Uma outra forma de representar seria por traço. Então, eu só coloco o símbolo e a ligação covalente ela é representada pelo traço. Então, eu tenho cloro, traço, cloro. Eu tenho, por exemplo, nitrogênio com 3 traços e outro nitrogênio. Então, isso indica ligação simples, dupla ou tripla. Bom, focando agora no que seria a geometria molecular. Então, a geometria molecular é o formato adotado para uma molécula constituída por ligação covalente no plano espacial. Essa forma se baseia na maneira de como os átomos se compõem as moléculas, que devem apresentar mais de 2 átomos e estão dispostos em torno de um átomo central. O que isso quer dizer? Quer dizer que a molécula ela não está simplesmente igual a gente desenha no papel ou num quadro, ou até mesmo como eu coloquei aqui no slide. Ela está tridimensional, ela tem uma profundidade. Então, como que nós vamos descobrir, como que é possível entender esse formato? Então, isso nós vemos dentro da parte de geometria, ok? Então, olha só, a primeira que nós vamos estudar é a geometria linear. Ela é muito tranquila. Ela pode acontecer com 2 átomos ou com 3 átomos, sendo um átomo central e 2 ligantes. Então, quando eu tenho uma geometria linear diatômica, isso quer dizer que eu tenho átomos iguais ou diferentes, ok? Fazendo ligação simples, dupla ou tripla. Tranquilo? Ótimo. E quando ela é linear triatômica? Então, ela tem que ter um átomo central, 2 ligantes, e esses ligantes podem ser ligação simples, simples, ou pode ser também ligação dupla, ok? Bom, mas e como que eu consigo ver, então, geometrias angulares? Se todas as moléculas que tivessem 3 átomos fossem linear, não haveria a angular. Mas, por pesquisas, como vocês mesmos já podem ter percebido, a molécula de água, ela é angular. Mas o que acontece? O que precisa acontecer para que a geometria seja angular? E aí tem a ver com a teoria de repulsão. Então, a disposição dos átomos em uma molécula está baseada na teoria de repulsão de pares eletrônicos, a TREPV, que afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central repele ou afasta, determinando assim a geometria molecular. Então, olha só, vamos pensar na molécula de água. Lembra que eu falei com vocês que o átomo de oxigênio tem 6 elétrons na última camada? Ótimo. Então, um deles está fazendo ligação com hidrogênio, o outro está fazendo com outro hidrogênio, sobrou 4, não foi isso? Então, esses elétrons que estão sobrando, esses pares de elétrons que não estão participando da ligação, eles pegam a ligação linear e empurram eles para baixo. Ou seja, quer dizer que forma um ângulo. Então, a geometria angular vai depender se o meu átomo central tem pares de elétrons não ligantes, ou seja, tem pares de elétrons que não participam da ligação química covalente, ok? Outro exemplo é a geometria trigonal. Eu tenho a trigonal plana, ou simplesmente trigonal, alguns autores usam assim, e a trigonal piramidal, ou simplesmente piramidal, ok? A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu tenho a mesma quantidade de átomos, sendo que se o átomo central não tiver pares de elétrons não ligantes, ou seja, todos os seus elétrons estiverem participando da ligação química, essa geometria vai ser plana, ou seja, vai ser os 4 átomos no mesmo plano. Porém, se esse átomo central tiver elétrons não ligantes, esses elétrons não ligantes no átomo central, imagine que a minha mão seja o átomo central e os dedos aqui fossem as ligações. Esses elétrons não ligantes que estariam vão empurrar essas ligações para baixo, ok? Diminuindo esse ângulo. Então, isso quer dizer que o que vai definir se a geometria for
trigonal plana ou trigonal piramidal é se o átomo central tem ou não pares de elétrons não ligantes. Bom, e temos também a geometria tetraédrica, que é quando eu tenho 5 átomos e o átomo central não tem elétrons ou pares de elétrons não ligantes. Ou seja, todos os elétrons da última camada estão fazendo uma ligação química, ok? Então, vamos para um exercício aqui. Então, olha só. Assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas. Então, olha só. 1, eu tenho NH3. 2, eu tenho HF. 3, SO2. 4, CH4. Ok? Letra A, linear. Letra B, angular. Letra C, piramidal. E letra D, tetraédrica. E aqui nós temos NH3. O NH3, ele tem o quê? No átomo central nitrogênio e 3 ligantes de hidrogênio. No átomo central, repara que existe par de elétron não ligante, não é mesmo? Então, se a molécula tiver 4 átomos, e o átomo central tiver par de elétron não ligantes, essa figura vai ser piramidal. Se ela não tiver par de elétrons não ligantes, ela seria trigonal plana, ok? Nesse caso, tem par de elétrons, ela é piramidal. É esse exemplo aqui. Então, você vai ver que faz as ligações químicas e ainda fica um parzinho de elétrons ali. Então, eu tenho aqui a molécula piramidal. Bom, HF. Já deu spoiler, né, falando que ela é linear. Bom, toda vez que você tiver 2 átomos, ele sempre vai ser linear. Porque a única forma que eu tenho de ligar eles seria de forma linear, fazendo uma ligação linear. Ok? Então, dica para vocês que estão estudando aí. Se eu tenho uma ligação química entre 2 átomos, mesmo que eles sejam diferentes, eles sempre serão linear. Bom, então aqui o exemplo do HF. Então aqui foi representado por essa figura, onde eu tenho uma diferença, tá vendo, de tamanho entre as bolinhas? Então essa diferença representaria átomos diferentes. Aqui eu tenho uma molécula de 3 átomos, tranquilo. Nós vamos prestar bastante atenção nessa molécula, porque aqui tem uma novidade, ok? Então, eu tenho um enxofre como átomo central, fazendo ligação com 2 oxigênios. Todos eles têm 6 elétrons na última camada. Então, todos eles ficam estáveis com 8 elétrons na última camada. Então, olha só. Quando eu tiver uma molécula que ela tem 3 átomos e sobra par de elétrons não ligantes, ela será angular. Se não houver par de elétrons não ligantes, ela será linear, ok? Vamos ver se esse daqui vai sobrar? Então, olha só, eu tenho um enxofre compartilhando um elétron com o oxigênio à minha direita. E o oxigênio com um elétron também, uma ligação. Ele precisa de mais uma ligação para ficar estável. Então, mais uma ligação é feita com o oxigênio da direita. Então, esse oxigênio da direita e o enxofre, os dois estão estáveis. Mas sobrou um oxigênio aqui à minha esquerda. O que será feito dele? Bom, o enxofre já está estável, já alcançou a estabilidade, porém o oxigênio não. O que acontece então? O enxofre pega um par de elétrons dele e compartilha com o oxigênio. Ele não doa, ele não está entregando esses elétrons, ele está compartilhando. Dessa forma, esse par de elétrons estabiliza também o oxigênio e vai continuar fazendo parte do enxofre. Então, aqui eu tenho uma ligação dupla e uma ligação simples, também conhecida como dativa. Então, aqui eu tenho dupla simples. Isso acontece porque dentro da química, isso vai acontecer de forma muito rápida. E vai acontecer e desfazer, acontecer e desfazer. E isso é chamado de ressonância. Então, isso garante a estabilidade dessa molécula. Justamente essa ressonância, essa fazer e desfazer essas 3 ligações químicas, ok? E nesse caso, ela também é angular.
E nós temos aqui agora a ligação tetraédrica, ou seja, eu tenho um carbono. Lembra que o carbono ele é tetravalente? O que é isso? Quer dizer que ele tem 4 elétrons na última camada. E cada um desses elétrons vai fazer parte de uma ligação com o hidrogênio. Dessa forma, o carbono vai ficar estável com 8 elétrons e cada um desses hidrogênios vai ficar estável com 2 elétrons. Desta forma, eu vou ter, então, a figura tetraédrica, ok? Então, vamos voltar lá no exercício e ver qual dessas alternativas que nós vamos marcar. Então, olha só, no NH3, nós vimos que ela é piramidal. O HF, nós vimos que ele é linear. O SO2, nós vimos que ela é angular. E o CH4, nós vimos que ele é tetraédrico. Então, olha só, letra A, linear, tem que ser o número 2. Então, isso já elimina a opção a opção B e a opção E. Ficamos com a C e a D. A angular nós vimos que se trata do SO2. Logo, então, nós temos a opção C, correto? Então, nós temos B e 3. Vamos ver se o resto está certo? Então, olha só, piramidal. A piramidal é o NH3, que é o número 1. E a tetraédrica é o 4, que seria a letra D, né? Ali tetraédrica e o número 4. Então, a resposta certa seria a letra C. Então, gente, com isso, nós vimos que nós temos todas essas geometrias. Existem outras geometrias um pouco mais complexas, porém agora, nesse momento, o que nós precisamos é focar nessas. Então, vamos tentar fazer uma revisão um pouco devagar, bem tranquila, para a gente lembrar de tudo. Então, primeira coisa, nós fizemos uma revisão sobre as ligações covalentes, que se trata de um compartilhamento de elétrons. Um átomo entra com um elétron, enquanto o outro átomo entra com outro elétron, e aí nós temos esse compartilhamento. No exercício, nós vimos que existe exceção, que é quando um átomo compartilha 2 elétrons, ou seja, compartilha um par, diretamente com o outro. Isso quando acontece ressonância magnética, que é o caso do óxido de enxofre, o SO2. Tranquilo? Bom, essas ligações covalentes, elas não são todas lineares e planares, ou seja, não estão todas em um único plano. Elas são tridimensionais. E grande parte dessa tridimensão tem a ver com a teoria de repulsão, que é justamente essa teoria que mostra que pares de elétrons não ligantes, como se eles empurrassem, expulsassem, repelissem as ligações e transformassem elas em angulares. Bom, então nós vimos que nós temos da ligação linear e a ligação angular. Na ligação linear, 2 átomos ou 3 átomos. Na ligação angular, tem que ter 3 átomos. Na geometria trigonal, nós temos a trigonal plana e a trigonal piramidal. A piramidal é quando o átomo central tem pares de elétrons não ligantes. E a geometria tetraédrica é quando eu tenho um átomo central, 4 ligantes e não sobra par de elétrons não ligantes. Bom, eu quero agradecer a todos por estarem aqui presentes nessa aula. Quero incentivar vocês a estarem estudando. Se vocês já viram esse conteúdo, dê uma olhada nos livros. Eu sei que é difícil enxergar em terceira dimensão. Eu mesmo tenho muita dificuldade com isso. Mas se você tiver alguma ferramenta, se você puder acessar algum vídeo, algum livro que tem essas figuras em 3 dimensões, vai facilitar muito o entendimento. Principalmente com relação à teoria de repulsão, ok? No mais, eu quero agradecer a todos vocês novamente por estarem aqui e incentivar novamente a estarem estudando, ok? Revendo esses exercícios, fazendo exercícios. E no mais, eu quero deixar aqui o meu abraço virtual a todos vocês. Até mais!
Diariamente levamos até você as notícias da sua cidade, entrevistas e a repercussão dos